Pois então, nosso tema hoje é suporte espiritual. É um tema muito importante, porque na nossa vida esquecemos que não somos o personagem principal e que existe no nosso meio, na nossa vida espiritual, toda uma base que nos sustenta, que nos dá força e nos faz avançar e progredir. Às vezes, acaba que nós, seres humanos, esquecemos ou menosprezamos aquilo que é mais importante ou chave para a nossa salvação. E isso é muito evidente na própria história de salvação. Acontece que muitos de nós passam nessa vida e são esquecidas pelo mundo. O nosso mundo ele se concentra, sua história, em grandes heróis, em pessoas que foram muito importantes. Os patriarcas, os grandes santos, e muitos passam desapercebidos. Porém, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Então, nós estamos falando da história contada nas perspectivas dos homens. Ou das histórias, ou das novelas, ou tudo que é feito em livros é através do protagonismo. Então, tudo é contado na perspectiva do protagonista, certo? Porém, para o nosso Deus, para a nossa igreja, a coisa não é somente assim. Por mais que toda a nossa história é centrada em Cristo, mas não porque Cristo seja um protagonista, mas porque Cristo é o próprio Deus. E é esse o sentido do mundo espiritual. Mas quando a gente fala do mundo material, nós estamos sempre buscando ídolos ou protagonistas para centrar a história, para receber todos os méritos. Então, para ilustrar os nossos exemplos, podemos citar várias e várias coisas, começando na realidade do futebol e do universo de League of Legends. Por exemplo, no jogador de LoL, das 5 classes, das 5 lanes que você tem no jogo, a que mais é menosprezada é o suporte, enquanto que o carregador, o meio ou o selva se tornam os personagens principais e sempre vão receber os méritos, principalmente na vitória, certo? Então eles vão ser os grandes responsáveis que serão lembrados como os carregadores e tudo mais. E o suporte não vai ser lembrado e quando for lembrado, vai ser por causa da derrota. Então a perda é sempre culpa do suporte, enquanto que a vitória é sempre mérito dos carregadores. Situação semelhante se acontece no futebol. Os méritos sempre vai vir do camisa 10, sempre vai vir do atacante que marcou o gol ou deu passe, enquanto que o goleiro ou lateral vai ser sempre desprezado. Você só vai lembrar do goleiro quando o goleiro sofreu um gol. Quando ele frangar, quando ele falhar. Aí ele vai ser lembrado mais para as críticas. Então, quase todos os ambientes vai ter o suporte menosprezado. Vai representar essa realidade no nosso mundo material. Na família, o homem é o herói. O homem que trabalha, que detém o poder, que detém o dinheiro, que cuida da casa. Mas a mulher que fica com os filhos, que faz as coisas mais simples, nunca é lembrada. Como nossa igreja ela faz parte do mundo, a perspectiva que nós contamos as histórias também é feito através dessa perspectiva, dos grandes santos. Os que tiveram grandes feitos é que são reconhecidos pela igreja. Aqueles que tiveram grandes proezas, aqueles que realizaram grandes milagres, os que tiveram grandes dons, os mártires, os patriarcas, o São Padre Pio, os grandes místicos, os maiores doutores. Ou seja, aqueles santos menores nem é citado, também nem é lembrado, mas estão no céu e receberam o mesmo prêmio desses grandes santos. Às vezes pode ter pessoas nas nossas famílias, nossos avós, nossas bisavós, alguns entes queridos. Alguns até passaram por mais dificuldades, outros por menos dificuldades, no quesito de salvação, mas se tornaram santos aos olhos de Deus. O que acontece é que, com Deus, os pequenos santos nunca são esquecidos, certo? Então a gente tem que lembrar disso. A gente pode viver uma vida menosprezada para o mundo, mas para Deus a gente continua alcançando uma glória e capacidade de salvação, mesmo que não nos tornemos grandes santos, como foi Karl Acutis, certo? Dos mistérios recentes. E por trás de toda a história de santidade, nós sempre temos alguém ou pessoas que são preparadas para interceder, para dar apoio, para servir de suporte. E essas pessoas são esquecidas quando se lembra da história final. E isso acontece com quase todo o grande santo da igreja. Por exemplo, Santo Agostinho, todo mundo lembra de Santo Agostinho, mas muitas vezes quase ninguém lembra de Santa Mônica, que foi a grande responsável pela conversão de Santo Agostinho. Quando falamos de Cristo, todo mundo lembra de Cristo. Todo cristão reconhece o nome de Cristo. Quem não é cristão lembra do nome de Cristo. Já a Virgem Maria, para muitos, é desprezada, ou não é lembrada, e não lembra da importância que a Virgem Maria foi para Cristo, certo? Da mesma forma, a gente pode citar João Batista, que preparou os caminhos do Senhor. Quando se fala em Takashi Nagai, todo mundo do Japão lembra, mas poucos vão lembrar de quem foi Midori e a importância de Midori na conversão de Takashi. Na história de Paulo, todo mundo lembra quem foi Paulo, mas ninguém vai lembrar da importância de Bernabé, ou mesmo Ananias, certo? Então, muitos de nós quer viver este mundo em um estado de grande santidade, ser um grande herói, ser um grande protagonista, querer ser igual Karl Acutis, ou São Padre Pio, São Francisco de Assis, querer ser um santo de grande porte, sendo que nós não precisamos de tudo isso, a não ser que seja a vontade de Deus, certo? E saber que mesmo desapercebidos, ignorados, abandonados, a gente ainda pode amar a Deus, a gente ainda pode buscar a Deus. E não precisamos focar tanto nesses pensamentos do mundo, nesses comportamentos do mundo, de vaidade, de grandiosidade. A própria palavra nos ensina a buscar os últimos lugares, se quisermos chegar ao céu. Quando a gente olha para o céu, a gente fala do sol, mas a gente esquece que tem outras estrelas com potência semelhante, com capacidade semelhante. E mesmo no céu do nosso Deus, não existe só Deus no céu. Será que não existe nenhum homem digno de estar ao lado de Deus ou junto com Deus? É por isso que também existe o santo, existe a comunhão. E todos lá pensam da mesma forma, com o mesmo propósito, querem as mesmas coisas, amam. Por mais que amam de maneiras diferentes, ainda assim formam a mesma igreja, o mesmo corpo, certo? Se a nossa igreja fosse apenas Cristo, ela teria acabado há 2000 anos atrás. Se ninguém fosse salvo, para nada serviria o sacrifício de Cristo, certo? De nada valeria o sangue de Cristo, tudo o que ele fez. Então, o intuito da nossa fala aqui hoje é dar base, crédito na pregação a todo o suporte que a igreja tem, todo o suporte que tem aqui na terra.
cada um de nós que queremos ser importantes ou fazemos algo em nome de Deus. Então qualquer sacrifício basta, ajuda e transforma. Então é esse o nosso intuito. Por acaso, alguém acha que a Maria, ou que algum santo grande ou pequeno da nossa igreja, tem capacidade de roubar a glória de Deus ou os méritos dos seus atos? Nada passa desapercebido aos olhos do nosso Deus. Então, a gente precisa combater esse espírito de grandeza que há dentro de nós, certo? E por isso, tem algumas reflexões que são fundamentais. Por exemplo, aqueles que mais recebem serão aqueles que mais serão cobrados. Maiores fardos vêm para aqueles que recebem grandes dons. Então, querer ser pequeno não é problema nenhum. É até bom para a alma, porque o peso é menor. Aquele que tenta se sustentar em sua grandeza vai acabar por cair. Por isso, a maior verdade no céu é que os humildes serão exaltados e que os humildes terão mais chances de entrar no reino de Deus. Somente Deus pode viver na felicidade? Não. Podem os anjos, podem os santos que compartilham sua glória. O próprio Cristo precisa de testemunhas para a sua verdade. Ele não quer estar sozinho no reino dos céus. Por isso, ignorar os santos é ignorar a obra de Deus. Ignorar a igreja é ignorar Cristo. Porque todos nós vamos partilhar do banquete do Cordeiro. Então, cada convidado é bem-vindo. Cada um que serviu será aceito. E Deus vai lembrar principalmente daqueles que são esquecidos. Aqueles que não receberam nada nessa vida. Aqueles que possuíram poucos dons. Provavelmente esses serão os mais aplaudidos no reino de Deus. Porque não recebeu glória alguma aqui na terra. Não recebeu mérito algum aqui na terra. E eu agradeço a Deus muito, se este for o meu propósito. É bem provável que Deus se alegra mais com aquele homem que recebeu R$ 20 de caridade e ficou a vida inteira agradecendo, do que aquelas pessoas que pagam o bem com o mal, aliás, pagam o mal com o bem, ou que são ingratas, ou que não fizeram nada, certo? Aqueles que souberam ser fiel, mesmo na deficiência, mesmo na maldição, mesmo que estavam debaixo da ira de Deus, então essas pessoas que tecnicamente são amaldiçoadas, podem receber muito mais glória do que aqueles que recebem grandes dons. E uma coisa é fato, Deus sempre vai lembrar daqueles que oram pelos que foram escolhidos. Deus ama aqueles que estão neste mundo para serem apenas suportes. Deus vai lembrar daqueles que mantiveram a esperança, mesmo que o tempo, a condição e a situação, a circunstância não fosse propício para isso. O reino dos céus é paradoxal, por isso os últimos serão os primeiros. E essa realidade que eu estou tentando expor, de que a realidade desse mundo é complexa e invertida para a ordem de Deus. É Cristo que redefine a grandeza. Ele mesmo disse que quem quiser ser o maior, que seja servo de todos, aquele que mais serviu, que mais amou, que mais ajudou aos próximos em Cristo, provavelmente ocuparam os primeiros lugares também. A igreja é o corpo de Cristo. Cortar o dedo e achar que só a cabeça importa é um absurdo. Então qualquer membro do corpo de Cristo tem sua importância. Às vezes aquele que faz pelos pequenos, que ora pelos pequenos, e não lhe pode dar nada em troca, é o que receberá maiores méritos. Vamos para mais exemplos. Na orquestra, no concerto, o maestro e o solista são os que mais brilham, que mais chamam a atenção. Porém, sem o contrabaixo, sem o percussionista, a harmonia desaparece. Na guerra, quem vai receber as medalhas são generais, mas sem os soldados rasos, ninguém ganha. Sem os pontas de lança, ninguém ganha. Então, a família dos soldados mortos, elas choram sozinhas, enquanto que os generais recebem as medalhas e a glória pela vencida, ou mesmo na perda, são os únicos que são lembrados. Ninguém lembra da viúva, ninguém lembra da família que foi deixada sem os seus entes queridos que morreram na guerra. Na Fórmula 1, todo mundo vai lembrar do piloto que vai subir no pódio, que venceu a corrida, mas esquece dos engenheiros, dos manobristas, de quem abastece, de quem troca o pneu, quem faz a manutenção e que deixa tudo pronto e funcionando, tá? A gente lembra de Cristo na cruz, mas a gente não lembra de Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar quando a cruz caiu no chão. A ordem de grandeza, a ordem de protagonismo, ela é invertida por Deus. Então, quem quiser ser grande, não vai ser grande. Agora, quem quiser ser grande, precisa e obrigatoriamente deve servir com amor no coração. Então, quem serve a todos, esse é o que mais merecerá o reino dos céus. Dentro da própria realidade da igreja, nós temos aqueles mosteiros de clausura, que ninguém vê, mas tem um papel importante dentro da igreja. Porque todo mundo lembra do Papa, mas ninguém vai lembrar do monge que está nesse mosteiro, que está isolado, que não fala com ninguém, que tem voto de pobreza, que tem voto de castidade, que tem voto de silêncio. Então, a gente não vai lembrar das pessoas que estão em oração intercedendo, que estão, às vezes, até mais no centro da batalha do que aquele que está no protagonismo do mundo. A própria graça tem predileção para os humildes e para os pequenos. Deus ama o que é pequeno, aquele que vive escondido, aquele que é humilde. Por exemplo, de Nossa Senhora, que disse em seu discurso magnífico: Deus olhou para a pequenez de sua serva, que fez de misericórdia gerações e prodígio, e ela foi lembrada por todas as gerações. Então, o que marcou Maria foi sua humildade e sua servidão. Felizes os que choram e felizes os humildes. É o que diz Jesus em suas bem-aventuranças. Meio que a moral da história é que nos céus os mais aplaudidos serão aqueles que na terra foram completamente ignorados, desprezados e tratados como bichos e animais. O reino dos céus não é palco para pessoas vaidosas, mas ele é mesa para aqueles que serviram sem aplauso nenhum, ou que tiveram pouco, ou que tiveram nada. Aqui na terra, os holofotes iluminam apenas aqueles que são grandes. Já Deus trabalha na iluminação daqueles que estão escondidos. Aqui no mundo as pessoas gostam de aparecer, de ser maiores, de estar no poder, de receber bajulações, aplausos, de ter seguidores, de ter fama, de ter seu nome divulgado, de ser apreciado, de ser desejado, de ser invejado. Assim o mundo premia, mas Deus coroa aqueles que amam e se entregam de verdade em total humildade. Nós gostamos de luzes, nós gostamos de palmas, nós gostamos de medalhas, nós gostamos de ser honrado, mas Deus gosta daquilo que é escondido, daquilo que é humilde, daquele que serve sem ser visto, da mão que faz caridade e não mostra. Ele olha mais aqueles santos que se escondem nas grutas, na manjedoura, daqueles que estão na prisão, que acolhem os ladrões e os enfermos.
Aquilo que o mundo dos olhos humanos vê como fraqueza, Deus vê como fé e como glória. Enquanto, aqui no mundo, tudo gira para a glória, para o barulho, Deus está voltando-se para aquilo e para aqueles que fizeram a vontade do Pai, ainda que ninguém percebesse aqui na terra. No céu não há espaço para vaidade, no banquete do Cordeiro não vai ter lugar VIP, não vai ter assento reservado, não vai ter holofotes. Até aquele que estiver em último lugar será chamado à frente para depor, para se apresentar. Principalmente os esquecidos serão os mais lembrados diante dos anjos. E aqueles que foram grandes ficarão em silêncio, porque verão à frente aqueles que não tiveram palco, não tiveram fama, mas tiveram o amor a Deus incessante. Então tudo se resume ao banquete do Cordeiro, onde Nossa Senhora será a rainha coroada, onde Santa Teresinha será o amor da igreja, onde os intercessores brilharão mais que as estrelas, onde os menores atos de caridade serão exaltados diante das nações, daqueles que ignoraram todos os mandamentos e o serviço de Deus. É lá que nós entenderemos o que é a união da igreja, que a coroa de um santo é reflexo da coroa de outro, e todas as coroas são reflexos que é a coroa de Cristo. Por isso que a palavra diz: bem-aventurados os pequenos, os esquecidos, e os que não buscaram sua própria glória, porque deles é o reino do céu. O verdadeiro julgamento de Deus não é a grandeza, mas sim o amor. Não é as virtudes, mas sim a servidão.